Why are there ridges on Reese's peanut butter cups? Probably so they never slip from her hands. Could you imagine? I'd lose it. Luckily, Reese's thought about that. Wonder what else they think about. Probably chocolate and peanut butter. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna, comigo de longe está a Fabi. Oi, Fabi. Olá pessoal, aqui é a Fabi, diretamente do foco do coronavírus. Nossa correspondente especial. Exatamente. Tudo bem, meus home officers? Gente, eu não sei, se você quiser pular pro episódio, passa essa parte, porque eu vou dar o update aqui da minha situação com o corona. E vou contar pra vocês a história de como eu vim parar no meio de uma sketch do Hermes e Renato. Pra quem não conhece Hermes e Renato, procura aí no YouTube. Desliga isso aqui agora e vai atrás. Eu me recuso a ter ouvinte que não conhece Hermes e Renato. Aí a gente perde metade dos ouvintes. Não sabe por quê. Gente, vão ouvir. Ou eles ganham metade dos nossos ouvintes. Também. Imagina. Procura então, lá, eles têm um canal no YouTube com tudo remasterizado, bem legal. É muito bom. Ou então, sei lá, eu tô no Chaves, tá ligado? Vou explicar. O que acontece? O último programa, pra quem ouviu, eu tava esperando a minha amiga, o resultado da minha amiga, que mora aqui, né, onde eu tô hospedada. Eu tava esperando o resultado dela pro coronavírus. Acontece que deu positivo o resultado dela, chegou no mesmo dia. E aí, isso era uma sexta-feira à noite. Só que a gente precisava, então, fazer o meu teste, né? Porque, dependendo do resultado, eu sairia daqui imediatamente, voltaria pra Alemanha, ou pro Brasil, mas teria que sair daqui, né? Pra não ficar em contato. Aí, a Bruna tá com corona já. Aham. E aí, o que aconteceu foi que... nada funciona na Áustria no fim de semana. Inclusive, quase nenhum lugar da Europa, na verdade. Tipo, é tudo muito parado, assim. Tipo, foda-se que tá acabando o mundo, que tem uma pandemia global, né? Foda-se, né? Tipo, eles não me atenderam direito no fim de semana. Liguei, não podia sair pra ir no hospital, né? Porque eu não posso transmitir, né? Pra ninguém, caso eu esteja infectado. E aí, cara, descobri que aí não rolou nada, aí eu liguei na embaixada brasileira, nada. Aí o Twitter me salvou. Quem diria? Pois é, eu postei no Twitter que, tipo, eu fiz se vocês entrarem no meu Twitter, porra Fabizinha, tem lá, dá pra acompanhar toda a história pelas threads, assim, sabe? Que eu falei, gente, eu pedi socorro pra embaixada, falando assim, olha, eu tô presa na Áustria, aqui na casa da minha amiga, e eu preciso ser testada pro corona. E aí eles, tipo, me ligaram imediatamente, depois que mó galera começou a mandar mensagem e, tipo, dar RT, assim. Então, muito obrigada a todo mundo, realmente. Eu chorei, assim, de emoção, porque achei muito foda a galera se unir pra uma coisa boa, não só memes e coisas ruins. E aí, né? E aí, tipo... Ó, o coroninha. Tô brincando. E aí, eles entraram em contato e não sei o quê. E aí, cara, ontem vieram fazer o teste em mim. E beleza. Só que eles chegaram aqui e iam fazer o teste na minha amiga e no marido dela. Aí, tipo, não precisa fazer na minha amiga de novo. Ela já foi testada, ela já tem o corona, sabe? Uhum. Então, tem que fazer em mim, que sou amiga, e no marido dela. Só que aí, tipo, beleza, eles foram embora, fizeram o meu teste no marido, foram embora. Aí voltaram hoje de novo pra fazer outro teste em mim, no marido da minha amiga. E, tipo,
Cara, tá ligado? Vocês já fizeram, gente. Parece o Chaves, tá ligado? Mas eu acho que, sabe, é porque eu acho que como a gente ligou bastante e como a embaixada também fez uma pressão, Sim. entendeu? Aí eu acho que eles ficaram meio, se sentiram um pouco pressionados. Mas também não adianta testar 5 vezes, sabe? E acabou. Né? Senhor presidente. A gente não passa um episódio sem falar alguma coisa, né? A gente não se aguenta. Velho, não dá, cara. Mas é porque, assim, sinceramente, a situação aqui na Europa é exatamente o que vai acontecer aí no Brasil daqui a pouco. Tipo, tem 2 coisas aí que são importantíssimas. A primeira é que o Bolsonaro devia ser julgado e acusado por crime contra a humanidade, por causa disso pela ONU, por causa disso que ele tá fazendo. Porque, assim, na Itália, se você sai de casa sem um motivo de, tipo, sei lá, precisa comprar mantimento, etc., você pode ser preso de 1 a 12 anos, tá ligado? Porque as pessoas estão sendo acusadas de homicídio, tá ligado? Porque, tipo, cara, não pode sair de casa. Exatamente, é muito irresponsável. Tipo, e sabe quem que vai morrer? É a mãe idosa da babá que trabalha no cara que foi na manifestação do Bolsonaro. Tipo, não é os caras ali têm convênio, eles vão no Albert Einstein, tá ligado? E você, caro amigo, que é de esquerda, que ouve nosso podcast, que bate no peito e fala Lula livre, que gosta que acredita que tem como obrigação fazer o mundo um lugar melhor, por favor, não saia, não vá na baladinha, não vá no barzinho, não vá não sei o quê. Porque o SUS vai tomar uma porrada. O SUS vai tomar uma porrada forte. E, cara, a gente não quer deixar a gente pra morrer por falta de recurso, sabe? Sim. Que nem aconteceu na Itália, sabe? Que é tudo particular. Isso que lá é pago, tá ligado? Não é de graça. É isso aí, gente. Se possível, né? Sempre que possível, não sai. Só sai se é trabalho mesmo, se não tiver como, né? Todo mundo que tá podendo fazer home office tá fazendo. Os desempregados finalmente estão felizes de poder ficar em casa. Exato. Mas é isso, gente. Pânico, mas, né, precaução. Exatamente. E assim, óbvio que isso não vale pra quem tem que sair de casa, né? Quem não tem escolha. Mas se você tem escolha, fica dentro da sua casa. Porque eu vi aqui de perto o que acontece. Tipo, as fronteiras estão fechadas. Eu só posso sair daqui pra Alemanha se eu apresentar meu exame na fronteira, tipo, e der negativo. Eu tenho uma... Tipo assim, eu decidi ficar de quarentena aqui, mesmo que o meu resultado do exame seja negativo, porque o que acontece? Demora até 3 dias pra chegar o resultado. Então, tipo, se o resultado não chegar hoje, tá ligado? Que é o último dia. Tipo, hoje não é 3 dias, né? Mas, tipo, se não chegar hoje, eu vou ficar de quarentena, porque, assim, o cara saiu daqui com o meu exame, eu posso, sei lá, de repente passar pela minha amiga e pegar o corona. Tá ligado? Então, assim, a também responsabilidade... demora uns dias pra aparecer sintoma também, né? Exato. A responsabilidade é de todo mundo, sabe? Não é só, tipo, eu não sou idoso, eu não sou, sei lá, imunodeprimido. Gente, todo mundo tem família. É igual vacina, né, gente? Você vacina a maioria das pessoas pra proteger aqueles que não conseguem ser vacinados. Eles dependem dos outros. É isso a mesma coisa. Você, mesmo sendo uma pessoa saudável, foda-se, se eu pegar vai ser só uma gripe. Mas você pode passar por uma pessoa, né, que tem algum problema e vai acabar ficando mais grave. Exatamente. Quem não vacina as crianças fala com elas pelo tabuleiro de Ouija, viu? Isso aí. Enfim, agora vamos começar o podcast. Vamos lá, vou parar de falar disso aí, porque a gente já planejou falar disso no próximo episódio. Exatamente. E vamos para o episódio de hoje, que vai ser gigante, além desse pedaço aqui, né, que já tá enorme. Mas vocês gostam de ouvir a gente, então vão ter que nos aguentar. Hoje a gente vai falar da Belle Gunness, a maior viúva negra que esse mundo já viu. Gente, matou demais essa mulher. Puta que pariu. At New Balance, we believe if you run, you're a runner.
however you choose to do it. Because when you're not worried about doing things the right way, you're free to discover your way. Come and be a winner. And that's what running's all about. Run your way at newbalance.com/running. Brynhild Paulsdatter Storseth, olha só, nasceu em Selbo, na Noruega, em 11 de novembro de 1859. Esse era o nome de nascença dela, né? Um documentário de TV irlandês de Annie Berit Westby, transmitido em 4 de setembro de 2006, conta uma história comum, mas não verificada, sobre o início da vida da Bailey. A história sustenta que em 1877 ela assistiu um show de dança local durante a gravidez dela, e lá ela foi atacada por um homem que a chutou na barriga, fazendo com que ela abortasse a criança. O homem, que veio de uma família rica, nunca foi processado pelas autoridades norueguesas. Segundo as pessoas que a conheciam, sua personalidade mudou daquele momento, né, acentuadamente. O homem que a atacou morreu pouco depois, dizia que sua causa da morte era câncer de estômago. De aí já fica, né, meio suspeito, porque provavelmente os sintomas eram parecidos com o envenenamento, como várias vítimas dela. Exatamente. E tendo crescido na pobreza, a Belle prestou um serviço no ano seguinte em uma fazenda grande de uma família rica, e ela serviu lá por 3 anos para conseguir pagar uma viagem para os Estados Unidos. Ela seguiu o exemplo de uma irmã chamada Nellie Larson, que imigrou para a América antes dela, e aí ela se mudou para os Estados Unidos em 1881 e assumiu o nome mais americano, tornando-se assim Belle Gunness. Bom, em 1884, a Belle se casou com Mads Ditlev Anton Sorensen, em Chicago, Illinois, onde 2 anos depois eles abriram uma confeitaria. O negócio não teve sucesso. Dentro de 1 ano, aí a loja misteriosamente pegou fogo. Misteriosamente. Misteriosamente, como várias coisas misteriosas acontecem na vida dela. Exato, esse caso é um mistério, né? Eles coletaram um seguro, né, e acabou que esse seguro pagou por outra casa. Embora alguns pesquisadores afirmem que o marido dela e a Belle não tenham tido filhos, outros relatam que o casal teve 4 filhos: Carolyn, Axel, Myrtle e Lucy. Carolyn e Axel morreram na infância, supostamente de colite aguda, e os sintomas da colite aguda, que são náusea, febre, diarreia, dores e cólicas abdominais, também são sintomas de muitas formas de envenenamento. As vidas de Carolyn e Axel foram declaradamente seguradas, e a companhia de seguros pagou o seguro pela vida deles, né? Então, em 13 de junho de 1900, a Belle e sua família foram contados no censo dos Estados Unidos em Chicago. E aí é um dos registros que existem, né, para confirmar essa história. Então, o censo a registrou como mãe de 4 filhos, dos quais apenas 2 viviam: a Myrtle, de 3 anos, e a Lucy, de 1 ano. Também tinha uma garota adotada de 10 anos, identificada possivelmente como Morgan Colt, mas aparentemente mais tarde conhecida como Jenny Olsen. Ela também foi contada nessa casa. Então, o Mads Sorensen morreu em 30 de julho de 1900. O primeiro médico a vê-lo pensou que ele estava sofrendo de envenenamento por estricnina. No entanto, o médico da família dele, antes de se casar, que tratava ele, né, desde sempre, antes de ele conhecer a Belle, ele já tratava o Mads por causa de um problema de coração, e ele concluiu que a morte tinha sido causada por insuficiência cardíaca. Uma autópsia foi considerada desnecessária porque a morte não foi considerada suspeita. A Belle disse para o médico que ela tinha dado ao marido um pó medicinal para ajudá-la a se sentir melhor. Um pó. Pó. Um pó medicinal. Lá na Rua Augusta se compra um pó medicinal também. Bom, ela solicitou o dinheiro do seguro no dia seguinte do funeral do Mads. E os parentes dele alegaram que a Belle tinha envenenado o marido para cobrar o seguro. Os registros sobreviventes sugerem que um inquérito foi ordenado. Não está claro, no entanto, se essa investigação realmente ocorreu ou se o corpo de seu marido já foi exumado para verificar se tinha arsênico.
né, nos restos mortais, assim como estavam exigindo os parentes, né, do marido dela. As companhias de seguro concederam $8.500 na época e seria equivalente a uns $217 mil em 2008, com o qual ela comprou uma fazenda nos arredores de LaPorte, Indiana. Enquanto se preparava para mudar de Chicago para LaPorte, a Belle começou a se aproximar de um viúvo, um cara que tinha acabado de se tornar viúvo, na verdade, que era o Peter Gunas. Ele tinha o mesmo sobrenome que ela, inclusive. Também nasceu na Noruega ele, né? Inclusive a gente vai ver que ela tem, né, esse lance de ficar se aproximando dos gringos, né, dos imigrantes. Esse sobrenome igual é porque, né, eles tinham, quando eles chegam nos Estados Unidos, assim como até hoje os chineses fazem, né, eles pegam outro nome mais ocidental para tentar, né, não ser tão discriminado ali como eles eram noruegueses, né, eles eram imigrantes, e aí para não destacar tanto que eles não eram dali, eles assumiam esses nomes, então não era tão incomum assim ter alguém com o mesmo sobrenome e não ter parentesco com a pessoa. E aí ele também era nascido na Noruega, né, e eles se casaram em LaPorte em 1º de abril de 1902. Apenas uma semana após a cerimônia, a filha do Peter morreu por causas incertas, enquanto ela estava sozinha em casa com a Belle. Mais um mistério aí, né? Mistério. Em dezembro de 1902, o próprio Peter sofreu um acidente trágico. De acordo com Belle, ele estava pegando chinelos ao lado de um fogão na cozinha, quando a parte de uma máquina de moer linguiça caiu de uma prateleira alta e causou um ferimento fatal na cabeça dele. Um ano depois, o irmão de Peter, um homem chamado Gust, levou a filha mais velha de Peter, Swanhild, para o Wisconsin. E ela foi a única criança que sobreviveu ao fato de ter vivido com a Belle. Bom, que mistério. Mais um mistério. Uau, mistério. A morte do Peter rendeu para a Belle, então, outros $3 mil. Algumas fontes dizem que era 4 mil. E aí a população local se recusou a acreditar que o seu marido poderia ser tão desajeitado, porque ele administrava uma fazenda de porcos na propriedade e era conhecido por ser um açougueiro experiente. E aí o legista do distrito analisou o caso e anunciou inequivocadamente que havia sido assassinado. Ele convocou um júri para examinar o assunto, e enquanto isso a Jane Olsen, então com 14 anos, que era a filha adotiva, né, ela foi ouvida confessando a um colega de classe, e ela disse, abre aspas, minha mãe matou meu pai, ela bateu nele com um cutelo de carne e ele morreu, não conte a ninguém, fecha aspas. A Jane foi levada então a esse júri, mas ela chegou lá, ela negou ter dito aquilo. Enquanto isso, a Belle convenceu o médico legista de que ela era inocente de tudo e ficou por isso mesmo. O que ela não disse é que ela estava grávida nessa época. Não sei por que ela não falou, porque ela teria inspirado simpatia, né? Se ela tivesse falado, eu sou apenas uma mulher grávida indefesa. Mas em maio de 1903, um bebê chamado Philip se juntou à família. Eu não sei se a gente falou isso, mas a Belle era gigante, né? Não, a gente não comentou, ela era uma mulher gigante. É verdade. Ela tinha, tipo, sei lá, 1,93 m, assim. Tipo, ela era enorme. E 90 quilos. Ela era, tipo, muito enorme, de grande, forte, assim. Exato. Então, aquela mulher alemoa que a gente pensa, né? Só que essa norueguesa. A alemoa grandona. Exatamente. E, bom, de indefesa ela não tinha nada. E no final de 1906... a Belle disse aos vizinhos que a sua filha adotiva, Jeannie Olsen, havia ido para um colégio luterano em Los Angeles. Só que, na verdade, o corpo da Jeannie seria encontrado mais tarde enterrado na própria propriedade. Isso aí. De sua mãe adotiva. Entre 1903 e 1906, a Belle continuou a administrar sua fazenda. Em 1907, a Belle empregou um faz-tudo chamado Ray Lamphere para ajudar nas tarefas. Na mesma época, ela inseriu o seguinte anúncio nas colunas matrimoniais de todos os jornais diários de Chicago e nos de outras grandes cidades do meio-oeste. Viúva, dona de uma grande fazenda em um dos melhores distritos do condado de LaPorte, Indiana, deseja fazer com que um cavalheiro seja igualmente bem conhecido, com vistas a se juntar à sorte.
Nenhuma resposta por carta é considerada, a menos que o remetente esteja disposto a seguir a resposta com uma visita pessoal. Eu vi também que, tipo, tinha um PS, assim, né, na carta, que era, tipo, tipo, traidores nem apliquem. Tipo, se você não está interessado em um amor verdadeiro, sabe? Assim. Fez um perfil no Tinder, basicamente. Exato. O Tinder de 1800. 1900 já. Já era 1900. Bom, vários homens de meia idade responderam a esse anúncio dela. E um deles foi o John Moe, que chegou de Elbow Lake, Minnesota. Ele tinha trazido mais de $1.000 com ele para pagar a hipoteca dela, porque ela disse que ela tinha hipotecado a fazenda. Ou assim ele disse aos vizinhos, né? Isso que os vizinhos falaram, que ele tinha levado dinheiro. E aí os vizinhos da Belly, que ela apresentou esse cara, o John Moe, como se fosse primo dela. Ela falou, meu primo, ele veio aqui pagar minha dívida de hipotecado da fazenda. Olha só, que legal. Então esse cara desapareceu da fazenda dela dentro de uma semana após a chegada. E aí depois dele veio George Anderson, de Ithaca, Missouri, e como Peter Gunness e John Moe, era imigrante da Noruega também. Durante o jantar com o Anderson, ela levantou a questão da hipoteca, e aí o Anderson concordou que pagaria isso, e eles decidiram se casar. Tá bom então, né? Gente, Bom, tarde da noite, o Anderson acordou, o velo em pé sobre ele, segurando uma vela, com uma expressão estranha e sinistra no rosto. Sem dizer uma palavra, ela saiu correndo da sala, porque ele tinha acordado e visto ela ali. O Anderson, então, fugiu da casa e pegou o primeiro trem pro Missouri. Esse cara, tipo... Mano... Foda-se essa merda, tô fora. E se matou e salvou a vida dele, né? Porque senão ela tinha matado ele também. Mano, que doideira, né? É porque eu acho que era tipo assim, ó, ela tinha um monte de bens lá, né? Tinha, tipo, a fazenda, os porcos, não sei o que, bibibi. E isso valia muito mais do que os $1.000 da hipoteca, né? Então, tipo, o cara pensava, vou pagar esses $1.000 e vou, ó, ficar aqui bonitão na mansão Gunness. Mal sabe ele que... Né? E aí os pretendentes continuaram chegando, né? Mas nenhum, exceto o Anderson, que é esse cara aí que fugiu no meio da noite. Gente, muito bom, né? Tirando ele, nenhum foi embora. Os caras só chegavam e nunca mais iam embora. E aí, a essa altura, ela começou a encomendar enormes baús para serem entregues em sua casa. Nada suspeito. Cara, é muito doido, né? E o motorista Clyde Sturgis, que era o motorista da empresa dos baús, entregou-lhe muitos baús em Laporte. E mais tarde ele comentou como essa mulher levantava esses enormes baús como se fossem caixas de marshmallows, jogando-os nos ombros largos e levando-os para dentro de casa. Cara, você imagina essa mulher gigante carregando caixa, assim, tipo, bota Exato. no... E tipo, eu imagino ela meio enfesada, assim, sabe? Meio puta da vida com tudo. Tipo, na verdade, eu vi muito de perto isso aqui, né? Porque eu passei pela Alemanha e pela Áustria e é assim a galera. Tipo, você viu muita mulher galera... gigante puta da cara, né? Exatamente. Tá todo mundo bravo por qualquer coisa e não faz sentido algum. E eu imaginei ela várias vezes. Assim. Enfim, e aí ela sempre mantinha as persianas da casa fechadas durante o dia. E à noite, os fazendeiros que passavam pela casa, eles viam ela cavando uma espécie de chiqueiro ali, um espaço, né? E aí um cara chamado Ole Butzberg, um viúvo idoso de Wisconsin, ele apareceu a seguir. Ele foi visto pela última vez vivo no Laporte Savings Bank em 6 de abril de 1907, quando ele hipotecou sua terra no Wisconsin, assinando uma ação e obtendo vários milhares de dólares em dinheiro. Os filhos dele, Oscar e Matthew, não tinham ideia de que o pai havia ido visitar a Belly. Ele tinha respondido o anúncio também, né? E quando finalmente descobriram o seu destino, escreveram para ela, e ela prontamente respondeu dizendo que nunca tinha visto o pai deles. Não vi, nunca vi. É muito fácil mentir por Eu? O quê? Não. Nunca vi, não.
Os crimes era tudo de qualquer jeito, né? Os crimes. Cara, naquela época era muito fácil ser criminoso. Porque, tipo, Exato. tu não tem. Você lembra? Qual, o quê? Não, eu ia falar, você lembra do caso do cara do castelo lá dos. O H.H. Holmes, ela fez basicamente a mesma coisa que ele. Mas é muito fácil, cara. Tipo, a pessoa some, e ainda mais esses caras que a maioria era imigrante, então eles já tinham deixado família para trás no país deles. Não tinham tanta gente ali, no máximo tinham um filho, enfim, eram viúvos. E aí era muito fácil falar, não, ele foi embora. Sei lá, nunca vi. Não, nem conheço. Porque que evidência que tem, né? Você vai provar como. Bom, então vários outros homens de meia idade apareceram e desapareceram em breves visitas à fazenda de Belly ao longo de 1907. Então, em dezembro daquele ano, um cara chamado Andrew Haugelin era um fazendeiro solteiro de Aberdeen, da Dakota do Sul. Ele escreveu para ela, respondeu o anúncio dela, né? E aí eles trocaram muitas cartas, até uma carta que dominou o Andrew, escrita com a letra cuidadosa da Belly e datada de 13 de janeiro de 1908. Essa carta foi encontrada mais tarde na fazenda dele, e na carta a Belly dizia que ele era o homem perfeito para ela e que seriam muito felizes se estivessem juntos. Era para ele se preparar para ir visitá-la e ficar lá para sempre. De fato, né? Justamente, ela não estava mentindo, né? E aí ele foi para a fazenda da Belly em janeiro de 1908. Com ele tinha um cheque de $2.900, que eram suas economias que ele tinha sacado do banco local. Alguns dias após a chegada do Andrew, ele e a Belly apareceram no banco de poupança em Laporte e depositaram esse cheque. O Andrew desapareceu alguns dias depois, mas a Belly apareceu no banco de poupança para fazer um depósito de $500 e outro de 700 no Banco do Estado. Nesse momento, ela começou a ter problemas com o Leigh Lanphier, que é o faz-tudo da fazenda dela. Bom, em março de 1908, a Belly enviou várias cartas para um fazendeiro e negociante de cavalos em Topeka, no Kansas, chamado Lon Townsend, convidando-o a visitá-la. Ele decidiu adiar a visita até a primavera e, portanto, não a viu antes de um incêndio em sua fazenda. Belly também estava em correspondência com um homem do Arkansas. Enviou uma carta datada de 4 de maio de 1908. Ele a teria visitado, mas não o fez por causa do incêndio também em sua fazenda. Belly teria prometido casamento com um pretendente chamado Bert Albert, que não passou por causa de sua falta de riqueza. Então, tipo... O cara era pobre e aí ela desistiu. E assim, é impressionante a quantidade de cara, né, que respondia esse anúncio, cara. Então, porque era justamente isso, uma viúva rica era muito atrativo para os caras, porque... Exatamente. Eles, ainda mais os que tinham dinheiro, porque eles não queriam casar com uma mulher pobre e passar para ela todos nessas economias. Exatamente. E ainda mais imigrante, né? Enfim, o contratado lá, o faz tudo da Belly, o Ray Lanphier, ele estava profundamente apaixonado por ela. Ele fazia qualquer coisa pra ela, não importava o que fosse. E ele ficou morrendo de ciúmes do tanto de macho que chegava e cortejava a patroa, né? E ele começou a fazer umas ceninhas. Só que aí ela ficou de saco cheio disso e demitiu ele em 3 de fevereiro de 1908. E logo após dispensar o Ray, ela se apresentou no tribunal de Laporte e declarou que seu ex-funcionário não estava em sã consciência e era uma ameaça para o público. De alguma forma, ela convenceu as autoridades locais a realizar uma audiência de sanidade. Ray foi declarado são e liberado. A Belly voltou alguns dias depois para reclamar com o xerife que Ray havia visitado sua fazenda e discutido com ela. Ela argumentou que ele representava uma ameaça e ele foi preso por invasão de propriedade. Ou seja, o Stalker, né? O famoso Yu da série do Netflix. Então, tomou um fora, não aguentou e ficou enchendo o saco. Cara, e tudo que ele viu, que a gente vai ver depois, que ele ajudou também. Como é que ele se apaixona por essa mulher louca? Tipo, ele sabia o que ela fazia. E continua maluco, apaixonado, achando que com ele não ia não acontecer nada. Tipo, dá graças a Deus que ela não quer nada contigo e vai embora, sabe? Exatamente.
Bom, então o Ray voltou várias vezes para ver ela, mas ela mandava ele embora. Ele não ficou muito tempo preso, né, por invasão de propriedade, eram alguns dias só. Ele fez ameaças diretas contra ela, e aí, em uma ocasião, ele confidenciou ao fazendeiro William Slater que o Helgelin, que era o Andrew, né, não vai mais me incomodar, nós o consertamos para sempre. O Andrew tinha desaparecido dos arredores de Laporte, ou assim se acreditava. No entanto, seu irmão, que era chamado Ashley, ficou perturbado quando o Andrew não voltou para casa, e ele escreveu uma carta para Belly, em Indiana, perguntando se ela sabia sobre o paradeiro do irmão. Ela respondeu dizendo para ele que o irmão não estava na fazenda dela e provavelmente foi à Noruega para visitar parentes. Mandou um miguezão para ele. E aí o Wesley escreveu de volta dizendo que não acreditava que o irmão faria isso. E além disso, ele acreditava que o irmão ainda estava na área de Laporte, que foi o último lugar em que ele foi visto. A Belly parecia não estar levando a sério, e aí ela disse que se ele quisesse procurar pelo irmão, ela ajudava a fazer uma busca, mas disse que procurar pessoas desaparecidas era muito caro. Se ela tivesse envolvida em uma caçada humana, ela declarou que ele devia estar preparado para pagar por seus esforços. Então, o Wesley chegou a Laporte, mas não até maio. Então ele demorou um tempo para ir até lá. O Ray representava um perigo para ela, né? E agora o Wesley, o irmão do Andrew, né? Ele também... Ele então tinha o Ray ali e tinha o irmão do Andrew fazendo várias perguntas que podiam mandar ela pra forca, né? E ela disse para um advogado em Laporte, chamado M.E. Leliter, que ela temia por sua vida e pela de seus filhos. Ray Lanphier, ela disse que havia ameaçado matá-lo e incendiar sua casa. Ela queria fazer um testamento, caso o Ray continuasse com suas ameaças. O Leliter obedeceu e redigiu a sua vontade, né? Ela deixou toda a propriedade para os filhos, depois saiu do escritório dele, foi para um dos bancos de Laporte com a hipoteca de sua propriedade e pagou a quantia. Ela não foi à polícia para contar sobre a suposta conduta de Ray contra sua vida, né? E a razão para isso mais tarde concluída foi de que não haviam ameaças. Ela estava apenas preparando o palco para um incêndio misterioso. Outro misterioso, mais um incêndio misterioso. Joey Maxwell, então, foi contratado para substituir Ray em fevereiro de 1908. E aí ele acordou nas primeiras horas de 28 de abril, sentindo o cheiro de fumaça em seu quarto, que ficava no segundo andar da casa de Belly. Ele abriu a porta do corredor para dar de cara com uma parede de chamas. Muito fogo, a casa já estava engolfada em chamas. O Joey chamou pela Belly e pelos seus filhos, mas não teve resposta. Ele fechou a porta, né? E ele estava só de cueca, ele pulou da janela do segundo andar do quarto, mal sobrevivendo ao fogo que se aproximava dele. Ele correu para a cidade em busca de ajuda, mas quando os bombeiros da época chegaram à fazenda no início da madrugada, a casa da fazenda era uma pilha de ruínas fumegantes. 4 corpos foram encontrados dentro da casa. Um dos corpos era de uma mulher que não podia ser identificada imediatamente como Belly, já que ela não tinha cabeça. O corpo estava decapitado. A cabeça nunca foi encontrada. E aí os corpos de seus filhos foram encontrados ainda em suas camas. O xerife do condado, que era chamado Smutzer, de alguma forma ouvira falar das supostas ameaças do Ray, e aí ele deu uma olhada na carnificina e rapidamente procurou o ex-faz-tudo. O Leliter avançou para contar a história sobre a vontade da Belly e como ela temia que o Ray matasse ela, sua família e queimasse sua casa. O Ray não ajudou muito na sua causa. No momento que o xerife Smutzer o confrontou, e antes de uma palavra ser proferida pelo xerife, o Lanphier já gritou. O Lanphier é o Ray, né? A viúva Guinness, que é a Belly, e as crianças saíram bem? E ele foi informado sobre o incêndio, mas ele negou ter algo a ver com isso, alegando que ele não estava nem perto da fazenda quando ocorreu o incêndio. E aí um jovem, John Solien, foi apresentado. Ele disse que estava observando o local, né, a fazenda da Belly, e que viu o Ray correndo pela entrada da casa deles, pouco antes da estrutura explodir em chamas. O Ray bufou pro garoto. Você não consegue me olhar nos olhos e me dizer isso. Tipo,
E aí o Solin falou assim, você me encontrou escondido lá atrás dos arbustos e me disse que me mataria se eu não saísse de lá. E aí o Ray foi preso e acusado de assassinato e incêndio criminoso. Em seguida, dezenas de investigadores, delegados do xerife, legistas e muitos voluntários começaram a procurar as evidências, né, nas ruínas da fazenda. E aí o corpo da mulher sem cabeça era de grande preocupação para os moradores de Laporte. O Christopher, que era um agricultor vizinho, deu uma olhada nos restos carbonizados do corpo e disse que não era a Belly. Tipo, ele só olhou pro esqueleto lá pro corpo e falou, não é ela. Outro agricultor chamado Nicholson e a senhora Austin Cutler, que era uma velha amiga da Belly, mas vários amigos deles, a May Olander e o Sigward Olsen, também chegaram de Chicago, e todos eles olharam para o corpo e disseram que não era a Belly. Então eram pessoas que conheciam ela. Os médicos então mediram os restos mortais e, levando em consideração o pescoço e a cabeça que faltavam, declararam que o cadáver era de uma mulher que media 1,85 m de altura e não pesava mais do que 50 quilos. Amigos e vizinhos, bem como as roupas da Belly, mostraram, né, que ela era mais alta que 1,80 m e pesava entre 80 e 90 quilos. As medidas detalhadas do corpo foram comparadas com as registradas em várias lojas onde ela comprava suas roupas. Quando os dois conjuntos de medidas foram comparados, as autoridades concluíram que a mulher sem cabeça não poderia ter sido a Belly, mesmo quando foram levados em consideração os estragos no fogo do corpo, né? A carne estava muito queimada, mas intacta. Não entendi isso. É que eu acho que pode derreter, né, com o calor do fogo, e daí então, tipo... Sim. Mas eles concluíram que ela não pesava tanto quanto a Belly, né? Era uma mulher mais magrinha, assim. Bom, e além disso, o Dr. Jay Myers examinou os órgãos internos da mulher morta. Ele enviou o conteúdo estomacal das vítimas para um patologista em Chicago, que informou meses depois que os órgãos continham doses letais de estricnina, ou seja, tinha morrido envenenado, não queimado, né? O dentista de Goonies, a doutora Ira P. Norton, que na verdade era a dentista da Belly, né? Disse que se os dentes e o trabalho dentário, né, do cadáver sem cabeça tivessem sido localizados, aí ela poderia definitivamente determinar se era mesmo a Belly, né? E assim, Louis Klondike Schultz, um ex-mineiro, foi contratado para construir um tipo de canal e começar a peneirar os restos dos detritos ali como que você explicou mesmo, Bru? É tipo como se aquelas coisas eles usam para peneirar os rios, eles fazem tipo os canais para peneirar e achar ouro. Então o que eles faziam? Exatamente. Usavam peneiras enormes e aí botavam os destroços da casa e ficava peneirando aquilo na água para tirar todas as cinzas, e o que sobrava ali eles analisavam. E é isso. Exatamente, porque quanto mais eles iam mexendo na casa, mais corpos eles iam encontrando, né? E aí, em 19 de maio de 1908, um pedaço de ponte foi encontrado, que era uma ponte dentária, né? Com 2 dentes caninos humanos, com as raízes ainda presas, dentes de porcelana e coroa de ouro no meio. Norton os identificou como trabalho realizado para Belly, né? E aí, como resultado, o legista Charles Mack concluiu oficialmente que o corpo feminino adulto descoberto nas ruínas era da Belly. Bom, eu queria saber como eles explicam que ela estava sem cabeça. Exato. Aí envenenada, né? Envenenada também. Então, eu acho que a teoria deles era que o Ray tinha feito isso, mas tipo, por que ele ia tacar fogo e envenenar, sabe? E arrancar a cabeça. E arrancar a cabeça dela. Nossa. Bom, o Winslow, que era o irmão do Andrew, chegou a Laporte e disse para o xerife que acreditava que seu irmão tinha sido assassinado pelas mãos de Belly. E aí o Joey Maxson apresentou informações que não podiam ser ignoradas. Ele disse ao xerife que a Belly tinha ordenado que ele trouxesse muita terra com um carrinho de mão para uma grande área cercada por uma cerca de arame alto, onde os porcos eram alimentados. O Maxson, então, que era o faz-tudo substituto do Ray, ele diz que tinha muitas depressões profundas no chão, cobertas por terra. Esses buracos preenchidos
Belly tinha dito para ele continha um lixo. Ela queria que o chão fosse nivelado, então ele preencheu as depressões com terra. E aí o xerife levou uma dúzia de homens de volta à fazenda e começou a cavar. Em 13 de maio de 1908, eles desenterraram o corpo da Jane Olson, a filha adotiva da Belly, que desapareceu em dezembro de 1906. E então eles encontraram os pequenos corpos de 2 crianças não identificadas. Posteriormente, o corpo de Andrew foi desenterrado. O sobretudo dele foi encontrado pelo Ray. E à medida que os dias progrediram e o terrível trabalho continuava, corpo após corpo foi descoberto no chiqueiro da fazenda de Belly Guns. Então eles não tinham ideia de quantas pessoas eles iam encontrar lá, e até hoje não se tem ideia, porque, né, muita gente ficou sem identificação. Bom, se eles não sabiam quantas vítimas tinham, então você agora, ouvinte, vai ficar sabendo, porque eu vou falar delas. Gente, senta que lá vem a história, ó. Ole Budsberg, de Wisconsin, Thomas Lindbow, que era funcionário da Belly, Henry Gerholtz, sei lá, que também tinha se casado com ela e tinha levado $1.500 para ela. Ele foi o seguinte, um relógio dele foi encontrado com um dos corpos. Olaf Svenherud, John Moe, seu relógio foi encontrado com o Ray. Olaf Lindblom, só Olaf tem os 3. Né? E aí relatos de outras possíveis vítimas começaram a aparecer também. Então essas daqui são pessoas que, tipo... Eles identificaram na hora, né? Não, e tipo, eles falavam... São pessoas que sumiram na época, só que, tipo, eles foram todos assim, ó. Por exemplo, esse cara aqui, o primeiro da lista, William Mingay, ele falou pra família, ou pra sei lá quem, que ele ia encontrar uma viúva solteira lá em LaPorte. E aí, tipo, todos esses caras foi meio que assim, sabe? Eles falavam pros familiares que, tô indo encontrar tal pessoa, tô indo encontrar tal pessoa. E era sempre uma viúva solteira em LaPorte, sabe? E eles nunca voltavam. Então tem William Mingay, Urban Conitzer, Charles Edmund, George Berry, Christy Hickman, Barron County, que vendeu sua fazenda e foi para LaPorte em 1906. Charles Nabe, Charis, o nome dele é Charis, não é Charles. Um imigrante escandinavo que morava na Filadélfia. Ele disse a amigos que iria visitar a Belly e nunca mais ia voltar. Então, tipo, era tudo assim, esses caras. E aí tinha John McJunkin. McJunkin é um ótimo nome, né? Muito bom. E também deixou sua esposa em dezembro de 1906, após se corresponder com uma mulher em LaPorte. Olaf Jensen, um imigrante norueguês, escreveu para os seus parentes, dizendo que ia se casar com uma viúva rica em LaPorte. Henry Bisgee, de LaPorte. Edward Cannery. Bert Chase vendeu seu açougue e contou para os amigos que ia procurar uma viúva rica que tinha feito um anúncio no jornal. Inclusive, esse cara, quando ele... o irmão dele recebeu um telegrama de Aberdeen, na Dakota do Sul, alegando que o Bert tinha sido morto em um acidente de trem. E, na verdade, quando o irmão dele foi investigar esse telegrama, ele descobriu que era falso. E aí também teve o Tones Patterson Lien, supostamente desapareceu em 2 de abril de 1907, e um anel de ouro marcado com SB, 28 de maio de 1907, foi encontrado nas ruínas. Então, isso era, tipo, basicamente os caras que eles... não, tem mais gente. Tem mais gente. Tem muito mais gente. Então, tem também o George Bradley, o Frank Hidinger, o Emil Tell, o TJ, Lee Porter, John Hunter, George Williams, olha o George Williams aí, e Ludwig Stahl de Montiegger, o Abraham Phillips, que era um ferroviário, que partiu no inverno de 1907 para ir para o norte da Indiana e se casar com uma viúva rica. Aí um relógio ferroviário foi encontrado nos escombros da casa, né? Então relacionaram com ele. Tem também o Benjamin Kerlin, que foi visto pela última vez pela sua esposa em 1907, depois de lhe dizer que ele estava indo para LaPorte para garantir o investimento como uma viúva rica. Ele tinha $1.000 em companhia de seguros e também pediu dinheiro emprestado a vários investidores.
E aí, em 1908, sua viúva conseguiu identificar seus restos mortais no cemitério de Pauper de Laporte. Ela identificou pelo contorno do crânio e 3 dentes perdidos. Também teve o Augusto Gunderson, Ole Ollerson, Lidner Nicholson e o Andrew Anderson, de Lawrence, Kansas, e Johann Sorensen. As vítimas sem nome relatadas foram uma filha da senhora Witzer de Toledo, Ohio, que havia frequentado a Universidade de Indiana, perto de LaPorte, em 1902. Tinha também um homem e uma mulher desconhecidos que teriam desaparecido em setembro de 1906, na mesma noite em que Jane Olson desapareceu. E também um homem de Ohio, de 50 anos, nome desconhecido, supostamente desapareceu e Belle se tornou a herdeira de seu cavalo. Olha só que mistério. Gente, ela roubava tudo, cara. Quem aparecia, ela matava e levava o que tinha. É muito bizarro Exato. isso. Um homem sem nome de Montana disse às pessoas em um resort que queria vender a Belle seu cavalo, que foi encontrado com vários outros cavalos na fazenda. Então, para vocês terem ideia, todos esses nomes que a gente falou ainda não é nem metade das vítimas, né, dos corpos que foram encontrados, que as vítimas confirmadas dela, então, até 42 Exatamente. pessoas. Então, muito... A maioria dos restos não foi identificado, mas eles foram nesse esqueminha de tipo, tem o cavalo desse cara aqui, esse cara sumiu porque ele falou pro amigo que ia pra Laporte encontrar uma viúva, não sei o que lá, sabe, assim. Sim, aí as famílias começaram a ficar sabendo da história, né, e falar, não, meu filho, não sei quem, foi pra lá e tal, encontrar uma viúva rica, que nem esse outro cara foi fazer negócio com uma viúva rica, achando que ia ganhar muito dinheiro, morreu e sumiu, né? Então... Exato. Bom, e aí, assim, era meio difícil encontrar os restos, né, não só por causa do tempo e porque, né, daquela época era meio esquisito, né, e aí o número exato de indivíduos desenterrados na fazenda da Belle é desconhecido. Em 19 de maio de 1908, restos de aproximadamente 7 vítimas desconhecidas foram enterrados em 2 caixões de sepulturas não identificadas na seção de indigentes do cemitério Pine Lake de LaPorte. Andrew e Jane Olson estão enterrados no Andrew Helgelin e Jane Olson estão enterrados no cemitério Patton de LaPorte, perto do Peter Guinness, que era, acho que o primeiro marido dela. O Ray foi preso em 22 de maio de 1908 e julgado por assassinato e incêndio criminoso. Ele negou as acusações de incêndio e assassinato que foram arquivadas contra ele. Sua defesa dependia da afirmação de que o corpo não era de Guinness. E o advogado de Ray, Wirt Warden, desenvolveu evidências que contradiziam a identificação de Norton dos dentes e pontes. Norton, a dentista, né? E aí um joalheiro local testemunhou que, embora o ouro na ponte emergisse parecesse quase intacto, o calor do incêndio derretera o revestimento de ouro em vários relógios e peças que eles encontraram, né? Então os médicos locais replicaram as condições do incêndio, anexando uma peça similar de ponte dentária a um osso maxilar humano, colocando-o na forja de um ferreiro. Os dentes reais se desintegraram e os dentes de porcelana saíram retorcidos e rachados, com as peças douradas bastante derretidas. Ambos os elementos artificiais foram danificados em maior grau que os da ponte oferecida como prova da identidade de Guinness. Então, isso deixa ali dá a entender de que, tipo, eles pegaram e jogaram a ponte lá depois que o incêndio já tinha acontecido, né? E o faz tudo, né, que substituiu o Ray, chamado Joe Maxson, e o outro homem também testemunharam que viram esse Klondike Schultz era o mineiro, aquele que ele tinha, que estava, né, fazendo tudo. Isso, peneirando as coisas. Viram ele tirar a ponte do bolso e plantá-la pouco antes de ser descoberta, né? Então o Ray foi considerado culpado de incêndio criminoso, mas absolvido do assassinato. Em 26 de novembro de 1908, ele foi condenado a 20 anos na prisão estadual na cidade de Michigan e morreu de tuberculose em 30 de dezembro de 1909. Então, um ano ali, 6 meses, né? Não, um ano depois. Quase 11 meses depois, né, ele morreu de tuberculose. Então, e assim, eu não duvido nada, porque a Belle tinha tanto dinheiro
Que ela podia muito bem enganar esse cara e falar assim, mano, você quer ganhar um troco? Joga essa ponte aqui, né, no incêndio ali. Em 14 de janeiro de 1910, então um mês depois que o Ray morreu, um reverendo chamado Shell, ele apresentou uma confissão que o Ray teria feito para ele enquanto o clérigo consolava o moribundo. O cara estava morrendo na prisão de tuberculose, e aí confessou pro padre tudo que ele tinha feito. Então o Ray revelou os crimes de Belle e jurou que ela ainda estava viva. Ele havia declarado ao reverendo e a um colega condenado chamado Harry Myers, pouco antes de sua morte, que ele não tinha assassinado ninguém, mas que tinha ajudado a Belle a enterrar muitas de suas vítimas. Quando a vítima chegava, então ele contou, né, como que ele sabia de verdade. E como é que era o modus operandi dela, né, que até então ninguém sabia. A vítima chegava, ela deixava a pessoa à vontade, encantava eles, né, conversava e preparava uma grande refeição. Ela drogava o café e quando o homem estava desacordado, ela acertava a cabeça dele com um picador de carne. Às vezes ela simplesmente esperava o pretendente ir para a cama e depois entrava no quarto à luz de velas com cloroforme. E aí ela fazia a vítima ficar desacordada. A Belle, que era muito forte, então, como a gente comentou, ela carregava sozinha o corpo pro porão. Imagina essa mulher gigante carregando o corpo, né? E aí ela colocava em uma mesa no porão e dissecava. Ela então juntava os restos e enterrava no curral e nos jardins da casa. A Belle tinha se tornado especialista em dissecação graças às instruções que ela tinha recebido de seu segundo marido, o açougueiro Peter Nunes. Ele tinha ensinado ela a carnear bicho, né? Então, para economizar tempo, às vezes ela envenenava o café com estricnina, que aí a pessoa morria na hora. Ela também variou seus métodos de descarte, às vezes jogando o cadáver no tanque escaldante de porco e cobrindo os restos com cal. O Ray chegou a afirmar que se a Belle estava cansada demais, depois de assassinar uma de suas vítimas, ela simplesmente cortava os restos mortais e no meio da noite entrava no chiqueiro e dava os restos aos porcos. Bom, aí o Ray, né, moribundo, também esclareceu a questão misteriosa do cadáver feminino sem cabeça, encontrado nas ruínas da casa de Belle. Ela chamou essa mulher de Chicago com a pretensão de contratá-la como governanta, alguns dias antes de fazer a sua fuga permanente de Laporte. A Belle, de acordo com o Ray, drogou a mulher, depois bateu na cabeça e decapitou o corpo, levando a cabeça, que tinha pesos amarrados, para um pântano onde ela jogou em águas profundas. Então ela usou cloroforme em seus filhos, o sufocou até a morte e arrastou seus pequenos corpos juntos com o cadáver sem cabeça para o porão. Vestiu o cadáver feminino com suas roupas velhas, removeu os dentes postiços, colocando-os ao lado do cadáver sem cabeça, para garantir que ele fosse identificado como o cadáver de Belle, né? Então ela incendiou a casa e fugiu. Ray disse que tinha ajudado ela, ele admitiu isso, mas que ela não tinha saído pela estrada onde ele a esperava. E depois que o fogo foi aceso, no final ela traiu seu parceiro de crime, cortando campos abertos e depois desaparecendo pela floresta. Alguns relatos sugerem que o Ray admitiu que ele a levou para Stilwell, uma cidade a 15 quilômetros de Laporte, e a viu em um trem para Chicago. Deu um último miguezão até no cara que tá querendo... Nossa, que ajudou ela, né? O Ray, então, disse que a Belle era uma mulher rica, que ela tinha matado 42 homens por sua conta, e talvez mais, né? Então ele tinha recebido quantias entre $1.000 e $32.000. Ela teria acumulado mais de 250 mil dólares através de seus esquemas de assassinato ao longo dos anos. Uma enorme fortuna para aqueles dias. Hoje em dia, cerca de 6,3 milhões. Então, era muito dinheiro, muito. Bom, ela ainda tinha uma pequena quantia em suas contas de poupança, mas os bancos locais mais tarde admitiram que ela tinha sacado a maior parte de seus fundos pouco antes do incêndio. Nada suspeito, né? O fato dela ter retirado a maior parte do dinheiro sugeria que ela estava planejando fugir da lei. A Belle foi por várias décadas supostamente avistada em cidades e vilas nos Estados Unidos. Amigos conhecidos de detetives amadores aparentemente a viram nas ruas de Chicago, São Francisco, Nova York e Los Angeles. Já em 1931, ela foi denunciada viva e morando em uma cidade do Mississippi,
onde supostamente possuía uma grande quantidade de propriedades e viveu a vida isolada. O Smutsler, que era o xerife, né, que cuidou do caso em Laporte, por mais de 20 anos recebeu uma média de 2 relatórios por mês da localização dela, né, de tipo relatos, enfim, e provas de onde ela estaria. Que doideira, né, velho? E eu acho que ela escapou mesmo com certeza. E um monte de homem otário, né? Um monte de macho besta, né? Escravoceta. Né? Bom, enfim, os corpos dos 3 filhos dela foram encontrados nos destroços da casa. Mas o cadáver feminino sem cabeça encontrado com eles nunca foi identificado, assim, com certeza, né? O verdadeiro destino de Belly é desconhecido e os moradores de Laporte estavam divididos entre acreditar que ela tinha sido morta por Ray e que ela tinha forjado a sua própria morte, principalmente porque ela tinha feito, né, todo aquele drama lá antes, lembra? Que ela garantiu que ia ter uma dúvida, porque ela fez, né, falou com o advogado, disse que estava sendo ameaçada, pipipipopopó. Enfim. Exatamente. Bom, em 1931, uma mulher conhecida como Esther Carlson foi presa em Los Angeles por envenenar August Lindstrom por dinheiro. 2 pessoas que conheciam Belly afirmaram reconhecê-la nas fotografias. Nossa, minha voz ficou bonita agora, né? Mas a identificação nunca foi comprovada. Carlson, que é a mulher, né? Como que é? Esther Carlson, isso. Morreu enquanto aguardava o julgamento. O corpo que se acreditava ser o de Belly Gunis foi enterrado ao lado de seu primeiro marido, no Forest Home Cemetery, em Forest Park, Illinois. É isso. E aí, em 5 de novembro de 2007, com a permissão dos descendentes da irmã da Belly, o corpo decapitado foi exumado do túmulo no Forest Home Cemetery por uma equipe de antropólogos forenses e estudantes de pós-graduação da Universidade de Indianápolis, em um esforço para descobrir sua verdadeira identidade. Inicialmente, esperava-se que uma aba de envelope lacrada em uma carta encontrada na fazenda, né, que a pessoa lambia, né, o ponto da carta, eles achavam que isso tivesse DNA suficiente para ser comparado com o corpo. Mas, infelizmente, não tinha DNA suficiente nessa carta, então os esforços continuam até hoje para encontrar uma fonte confiável para fins de comparação, incluindo, então, a exumação de outros corpos e o contato com os parentes vivos conhecidos. Eu quero saber por que eles não tiraram os corpos dos filhos dela, então, exumaram os corpos dos filhos. Né? Porque, assim, não tem nenhum filho vivo, né, que eu saiba. Nenhum deles sobreviveu, ela matou todos. Matou todo mundo. Então seria mais fácil, tipo, testa ver se aquela criança é DNA compatível, né? Sem cabeça. Olha aí. Exatamente. Resolveu o crime. Amigos, mandem e-mail para bellygunis.com e falem que a Bruna resolveu o caso. Resolvi. É isso aí, cara. Mas eu acho que é uma boa ideia mesmo, essa que você deu. Mandar uma mensagem lá pra eles. Exato. E se você quiser apoiar a gente, www.milioncrimes.com.br. Vai ter agora de apoio. Temos uma integrante nova no 1001 Crimes que já fez nosso site, né? A Shirley, minha querida amiga, fez o site. Ela vai botar todas as atualizações dos casos agora, porque eu sou muito enrolada pra isso. Mas gente, vocês comentem lá o que vocês acham do caso. Tem no nosso grupo, no Facebook, pode mandar mensagem pro Instagram. E esse caso é muito doido. A mulher é a viúva negra que matou muita gente. Muita gente. E se você tem um caso aí curioso, quer contar pra gente, manda lá, caso de ouvinte, 1001crimes@gmail.com. Isso aí. Que a gente vai ler também. Eu acho que é isso. É isso. Fiquem espertos que semana que vem programa especial aí. Mas vamos deixar na surpresa. E isso aí. Eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando aí o meu drama aqui. E Gugu! Aquelas. Né? Ai, gente. A piada interna. Mas é isso, gente.
Quer dar um tchau? Tchau. 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 Até a próxima.